O tema de hoje é só por revelação. Nós só podemos conhecer a Deus e nos aproximar de Deus quando Ele se revela a nós. É impossível nós buscarmos a Deus espontaneamente. É por isso que o Senhor Jesus ele disse que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. O nosso tema de meditação está lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse texto mostra algo precioso para as nossas vidas. Para muitas pessoas que têm aí no mundo, se perguntar quem é Jesus, alguns vão dizer assim: olha, ele foi um homem muito bom, um grande homem que esteve aqui nessa terra, trouxe muitos ensinos, ele foi uma pessoa boa, uma pessoa que pregou o amor, uma pessoa que pregou a paz, uma pessoa que pregou o perdão. Se você perguntar para outras pessoas, vão falar assim: olha, ele foi um espírito iluminado que teve nesse mundo, uma pessoa iluminada que ajudou, as pessoas a enxergarem o bem. Se você perguntar para outros, vão falar assim: olha, ele era um grande profeta, um grande homem de Deus. Se você perguntar para outras pessoas, eles vão dizer: olha, ele era um enganador, ele enganava as pessoas, ele fingia ser quem não era. Se você perguntar para outros, cada um vai ter uma ideia, cada um vai dizer uma coisa. E isso Jesus perguntou aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Jesus não queria apenas entender o que as pessoas diziam, ele queria saber o que os discípulos conheciam a respeito dele. E nesse momento Pedro se levantou e disse: Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E nesse momento o Senhor Jesus disse assim: Pedro, feliz você é, porque isso quem revelou a você não foi a carne, não foi o conhecimento humano, não foi o entendimento, não foi o seu intelecto que te fez conhecer isso, mas foi o meu Pai que está nos céus que revelou isso a você. Então muitas pessoas conhecem Jesus um homem, uma pessoa boa, mas só vai conhecer Jesus o Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem o Pai revelar, aquele a quem o Pai manifestar. E é isso que nós vemos na palavra. Olha o que diz o Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 10, versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui o Senhor Jesus mais uma vez está dizendo: não é o intelecto do homem que vai trazer a ele o conhecimento, mas é a revelação. A revelação primeiro do meu Pai me apresentando e a minha revelação do Pai apresentando essa pessoa a Deus, para que ele conheça o Pai na intimidade. Então nós precisamos ter essa revelação no nosso espírito, revelação de quem é Jesus. Jesus não foi apenas um homem bom. Jesus ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa sendo Cristo? Que ele é o Filho de Deus. Ele existe desde tempos eternos. Ele não é de hoje. Ele não surgiu quando ele nasceu do ventre de Maria. Ele não passou a existir quando ele nasceu ali há 2000 anos atrás. Ele já existia. Olha o que diz em João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nós temos o apóstolo João dizendo: olha, ele, o Verbo, Jesus, estava no princípio. Ele no princípio estava com Deus, ele não apenas estava com Deus, como ele também é Deus. E em João, no capítulo 17, o Senhor Jesus ele vai orar ao Pai e ele vai apresentar algo poderoso de quem ele é. Versículo 5 diz: E agora, Pai, glorifica-me tu a mim, tu mesmo, com a glória que eu tive contigo, antes que o mundo existisse. Aqui nós temos o Senhor Jesus dizendo: Pai, me glorifica com a mesma glória que eu tinha quando eu estava aí no céu contigo. Glória essa que eu já tinha antes mesmo do mundo existir. Antes mesmo da terra existir, ele já existia. Ele estava com o Pai, na sua glória, cheio de poder e cheio de glória. O Senhor Jesus era um mistério oculto até mesmo aos anjos do céu.
É o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, através de Cristo que era um mistério oculto em Deus, ele era oculto em Deus. Nem mesmo os principados e potestades, nem mesmo os anjos poderosos no céu tinham esse conhecimento. E através da Igreja, o poder de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se está tornando manifesta. Porque Cristo era um mistério oculto, os anjos não sabiam da sua existência. Ele era um mistério oculto, desde os tempos eternos. Então, quando essa revelação de quem é Jesus, Jesus não foi apenas um homem que andou nessa terra, mas Jesus é o próprio Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que veio a esse mundo. E essa revelação somente o Pai dá àqueles que verdadeiramente buscam a Deus e buscam de todo o coração. O que eu desejo para você que está me ouvindo, é que você tenha a revelação de quem é o Cristo, quem é o Messias. E não apenas Jesus, uma pessoa boa que esteve nessa terra, mas Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Amém? Eu quero orar por você, para que, se você ainda não tem essa revelação, o Pai te conceda, para que você seja pleno do conhecimento de Deus, pleno da alegria e da graça dele, e entenda o propósito que ele tem na sua vida e na sua família. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, eu quero apresentar a sua família em tuas mãos. Eu quero clamar. Espírito Santo de Deus, eu sei que não é nem por força, nem por violência, não é pelo muito falar, não é pelo intelecto humano, não é pela sabedoria humana, que nós passaremos a te conhecer e ter a revelação de quem tu és. Espírito Santo, só o Senhor pode trazer ao nosso coração, trazer ao nosso espírito a revelação de quem é Jesus, quem verdadeiramente Ele é. E eu te peço, toca agora no coração do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo, traz no espírito deles a revelação de que Jesus é o Cristo. Ele não apenas foi uma pessoa boa que esteve nessa terra, mas ele é o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus que existia antes mesmo do mundo existir, o Filho de Deus cheio de poder e glória que estava na eternidade com o Pai e que se manifestou em carne há 2000 anos atrás para vir trazer a sua salvação, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Eu peço, Pai, em favor dessa casa, dessa família, que eles experimentem o teu poder, o teu milagre, a tua graça, que eles experimentem a tua provisão, a tua salvação e a vida abundante, em nome de Jesus. Amém, queridos.